Meu nome é Daniele, sou psicóloga e nesse mês de setembro nós somos convidados a pensar sobre o suicídio. Não apenas pensar, mas também falar, né? E falar sobre o suicídio, né, é quebrar com o silêncio que se perpetua no nosso meio. Né? O suicídio se tornou um grande estigma e a gente tem medo de falar, pensando na ilusão de que falar pode incentivar. Claro, a gente tem que saber como falar. Por isso eu estou aqui hoje com vocês para trazer alguns elementos para juntos pensarmos sobre o suicídio e ver onde isso pode começar dentro da gente, como a gente pode começar a pensar sobre isso e a falar sobre isso, né? Então, quando a gente pensa em suicídio, a maior questão em torno dela, né, desse tema, é a morte. Né? Pensar na morte. Mas pensar na morte tem elementos saudáveis aí. Porque quando nós pensamos na morte das pessoas que nós amamos, qual é a reação quase que imediata, ou pelo menos é a que deve ser, né? É a gente amar mais essas pessoas, é estar mais junto, estar mais perto, valorizar a presença daquela pessoa que nós amamos. Por quê? É como que cai uma ficha e a gente começa a pensar, né? Essa pessoa que eu amo tanto, um dia vai morrer. E eu não sei qual dia é. Então pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10, 20, 30 anos. Claro que a gente sempre espera que seja passado muitos anos, né? Mas a gente não sabe, a gente não tem previsão. Mas quando a gente pensa que nós perderemos essa pessoa um dia, o movimento quase que automático do nosso coração é: eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso amar mais, eu preciso me dedicar mais a essa pessoa, preciso estar mais junto, preciso desfrutar da presença dessa pessoa. Né? E assim também é quando pensamos na nossa própria morte, ou pelo menos deve ser. O ponto de saúde está aqui, pensar na nossa própria morte. Né? Ou seja, quando eu vou morrer? Eu não sei. E por não saber, né, ela pode me surpreender um dia. E como eu estarei quando a morte chegar na minha vida? Né? Esse movimento ele é saudável quando faz a gente querer e desejar viver a melhor vida possível. Por quê? A morte um dia vai chegar, essa é a nossa certeza. E então eu preciso estar preparado para quando ela chegar. Né? Eu preciso estar preparada para quando ela chegar, porque quando ela chegar, eu quero ter vivido intensamente essa vida, né? Da forma mais saudável possível, da forma mais próxima possível da felicidade. Então, pensar na morte é saudável quando este pensamento causa uma reflexão e movimenta a nossa vida para o valor da própria vida, para o valor das coisas que são boas, que são belas, que são verdadeiras. Né? Então, isso é o ponto de saúde quando pensamos na morte. Então, a primeira reflexão para nós, né, nesse mês, nesses breves minutos, é o que eu queria deixar para vocês. Né? Pensar na morte tem o ponto de saúde. Né? O ponto de saúde em pensar na morte é quando esse pensamento me joga para a vida, me faz desejar viver, me faz querer instalar-se, né? Me instalar na vida minha real, concreta, amando a minha família, amando os que estão comigo, me dedicando ao trabalho. Porque a grande questão da nossa vida seria, né, o que eu desejo que as pessoas falem quando a minha morte chegar? Como eu desejo, qual será a minha versão, né,
quando a morte me visitar? Em que versão da minha própria vida eu estarei? Será que é a minha melhor versão? Então, quando a gente pensa na morte e esse pensamento nos joga para a vida, isso é saúde, isso é saudável. Então, não precisamos ter medo de pensar na morte. Então, o primeiro mito aqui que eu queria quebrar aqui junto com vocês é esse, né? Nem sempre que pensamos na morte, estamos pensando em suicídio, né? Pensar na morte também nos dá a capacidade de nos instalar na vida e desejar viver da melhor maneira possível esta vida. Então, ficamos aqui neste primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós vamos refletir sobre mais alguns temas relacionados à saúde mental, ao suicídio. Obrigada.